preguiça. Por que a preguiça é um pecado? A preguiça, ela é um pecado e ela é um pecado daqueles pecados pais, né? Que ela é um pecado que atrai outros pecados para a vida da pessoa, não é? A Bíblia então diz não é um que... pecado leve, assim, se a gente pode dizer. Não é. Até popularmente, dizendo, ela faz parte dos 7 pecados capitais, dito aí fora, né? É verdade. Porque os pecados capitais são pecados que atraem outros, que abrem brechas para outro. A Bíblia diz que por causa da preguiça, o telhado entorta e a casa tem goteiras, né? Sim. Então, ela abre brechas poderosas, assim, na vida de uma pessoa. A preguiça é realmente terrível, né? Eu pergunto, preguiça é o mesmo que procrastinar ou é diferente? É diferente. Diferente? Né? A preguiça, ela está mais, até uma questão espiritual, muito mais espiritual. E o postergar, o procrastinar, ele vai mais de um comportamento, principalmente dentro aí dos temperamentos fleumáticos, né, do depois, né? Então, se parecem, são primas, né? Só que um é dentro de uma questão espiritual, o outro dentro de uma questão comportamental. Agora, pastor José Campos, quando se fala da preguiça como sendo um desses pecados capitais, aí, pai de outros aí a Maria fala que tem um aspecto comportamental Sim. ali, por exemplo, no caso da procrastinação. Hoje, para o desenvolvimento do ser humano, o que a preguiça vai afetar, até principalmente num tempo como esse de crise, onde a gente pode estabelecer a preguiça e talvez até uma baixa autoestima, uma depressão ali, para impedir a pessoa de realizar e correr atrás dos seus sonhos? Serginho, a discussão é oportuna. Só que, se nós ampliarmos um pouco, nós vamos encontrar o contraponto da preguiça, que seria quando a pessoa não está no estado de preguiça, ela está trabalhando. Então, Sim. seria ideal aí nós pensarmos o que seria esse trabalho para muitas pessoas, né? Tem um aspecto que é sociocultural. Desde quando o Brasil foi descoberto, encontrava-se aqui as tribos indígenas e diziam que os portugueses, que esses índios eram indolentes, eram preguiçosos, né? Porque as mulheres trabalhavam e eles faziam outras atividades. Então, desde essa época, e nós passamos pela Revolução Industrial, etc., o trabalho, ele precisa ser ressignificado na sociedade. Então, quando encontramos, muitas vezes, uma pessoa num estado de paralisia do trabalho, enfim, nós temos que separar aquelas questões que são mais patológicas, e temos aí, Mariata aqui pode explicar bastante sobre essas questões que são patologias, em alguns casos transtornos, e aquelas pessoas que por uma circunstância ou outra estão paradas no campo do trabalho. O ponto principal aí que eu acho que pode ajudar muito quem está nos assistindo é que muitas pessoas são taxadas de preguiçosas, mas na verdade elas não são preguiçosas, né? Então, quando nós pensamos que... Às vezes elas têm um problema patológico, alguma coisa para resolver. E tem uma outra questão também, que alguns momentos em nossas vidas, aquela chamada preguicinha é gostosa, ela é produtiva, ela é boa. Mas assim, mas como que uma preguiça pode ser boa? Né? É uma questão cultural. Alguns chamam de preguiça, outros vão chamar isso de descanso, de relaxamento. Isso é bom, isso é positivo. Faz bem para o cérebro, faz bem para a produção também, que é o contraponto daquelas pessoas que vivem em atividade o tempo todo. É isso que eu ia perguntar. A preguiça, o oposto da preguiça seria o ativismo? O ativismo é uma distorção. Porque o ativismo também é um pecado. São os extremos. Os extremos, Nós vamos ter aquelas pessoas que correm o tempo todo e dizem assim, olha, meu nome é trabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, tem que acontecer. E às vezes você vangloria por causa daquilo. Mas também está errado. Enaltece, sim, está errado. Lembrei de Marta e Maria. Temos o caso bíblico, né? Jesus ali, uma toda atarefada e a outra ali. Quem olhasse de longe poderia dizer, nós temos questões em algumas culturas que, por exemplo, quando chega a hora do almoço, o comércio fecha. Nós temos exemplo na Europa, na Espanha, temos aqui na América Latina. Na África também é assim. Então quem olha de longe diz assim, gente, que gente preguiçosa. Né? Mas para eles, dentro da cultura deles, eles se tornam muito mais produtivos se abrirem o comércio depois das 4 horas, 5 horas. Tem até uma piada, né, que diz o baiano, né, o paulista falando pro baiano na rede, né, que é isso? Que preguiça é essa? Aí o baiano fala assim, mas inveja também é... Preguiça é pecado. Aí ele fala, mas a inveja também é.
né? E você pensa, São, né, é um olhar de fora, sim. Né, de e olha de como duas situações Maria diferentes. falou aqui uma questão interessante. Nós temos tantos fatores culturais que às vezes nós intitulamos algumas regiões do país como pessoas que trabalham menos, mas estatisticamente, economicamente, não é isso. Você vai ver que eles produzem. Nós pegamos, às vezes, jovens, você pode dizer assim, puxa, ele é preguiçoso. Mas se você chama ele para uma festa, se chama ele para alguma atividade, ele não vai fazer nenhum tipo de preguiça. Se na igreja, por exemplo, tem uma atividade, que essa atividade, esse jovem se sinta engajado e tal, ele não tem preguiça. Sim. Ele se levanta e age, trabalha. Então eu quero que o contraponto o que nós chamamos de preguiça, eu chamaria aqui de desengajamento. Uma palavra bonita aqui que nós vamos encontrar é onde as pessoas se desconectam, mas necessariamente elas não estão pecando. O que seria então a preguiça, pecado da Bíblia? Porque um jovem, para ir para a festinha ele não vai, mas para ir para a casa do Senhor ele não vai. E aí é preguiça, aí ele está pecando. Ele também não quer trabalhar, e não é pecado? Porque a gente pode pegar vários nomes e maquiar. Então vamos definir o que é pecado. A Bíblia fala exatamente da palavra preguiça, né? Fala muito sobre o preguiçoso em Provérbios, né? Mas eu creio que a preguiça está ligada a uma ociosidade. Quando Paulo diz a Tessalonicenses, né? Lá em Tessalonicenses 3, ele fala, olha, até se afastem de pessoas no meio da liderança que estão ociosas, né? Ele fala, eu estive no meio de vocês, trabalhei dia e noite, cansei, dei o exemplo, então, portanto, afastem dessas pessoas, porque ele chega a esse ponto, não é? Então, eu acho que a ociosidade. O problema é que a ociosidade nos nossos dias não necessariamente é a pessoa ficar dormindo o dia inteiro. Por exemplo, a questão das redes sociais nos dias de hoje. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa, ela está 3, 4 horas lá nos programas de redes sociais, em alguns casos sem nenhum propósito, e fica 3, 4 horas ali fazendo algo que nesse contexto da preguiça é inútil. Então, isso pode ser sim considerado um pecado, porque a inutilidade é pecado. Nós podemos ser muito úteis na sociedade, na vida da igreja, na família, e a gente acaba envolvendo toda a nossa ociosidade com coisas inúteis, né? Então, aparentemente, não é ociosidade. Só nessa pergunta, eu queria que, como psicólogo, coach, como que vocês observam a preguiça, pecado, na vida daquela pessoa, vindo, ser atendido por vocês? Em psicologia, eu percebo a preguiça como uma das maiores autossabotagens, né, na vida de uma pessoa. E é interessante que ela acomete, principalmente os jovens, exatamente no período de produção. Né? Você vê que o jovem é preguiça de estudar. Sim. E isso vai prejudicá-lo depois, porque para produzir, profissionalmente, ele precisa primeiro estudar, né? Então, assim, e vai ali, 12, 13, 14, você vê que vai gerando até obesidade, né? Porque o preguiçoso também come muito e dorme muito. Então, vai gerando outras questões físicas também. E a autossabotagem, ela é muito séria, né, em termos de produção de vida. Nós temos um Deus que nos quer plenos, realizados nas nossas dimensões, né, humanas. Então, a preguiça vem aí. Agora, Carol, é importante, antes da preguiça, entender o todo de uma pessoa. Certo. A pessoa com depressão é uma doença, e então, se ela está na cama, né, ela não é preguiçosa. Certo. Né? A pessoa que está com baixa anímica, né, que fala lá, tenha bom ânimo. Essa pessoa com essa baixa anímica, ela não é preguiçosa. A questão até, por exemplo, de uma deficiência alimentar, uma desnutrição também. As pessoas que só ficam muito nas verduras, né, nos vegetais e tal, tem que tomar cuidado, porque dá uma baixa de energia. Exatamente o contraponto foi colocado ali para Daniel. Ele falou, olha, nós só vamos comer aqui essas frutas, essas verduras aqui. Aí o carcereiro falou, não, de jeito nenhum, senão vocês vão... Não, nós vamos estar melhor do que eles. Certo. Ali é um sobrenatural de Deus. Temos que ver também a questão do tédio, né? Porque como nós temos uma energia que Deus nos deu, que é a ânsia para poder fazer as nossas atividades diárias, se eu não uso dessa ânsia, eu entro num tempo de tédio também, e que não é preguiça, né? Então as pessoas têm que esclarecer e ela mesma saber exatamente qual que é a questão.
A questão da preguiça é que ela te impede, você está bem fisicamente, você está bem emocionalmente e ainda assim não produz. Então você vê que aí já entra uma questão espiritual mesmo, de aprisionamento na cama, né? Peraí, todo aprisionamento tem uma questão espiritual, porque nós somos libertos de tudo. Então, é importante entender a diferença para que as pessoas que estão nos assistindo também não se... eu sou preguiçosa, então... Ou né? dar uma olhada em pecado. tudo, né? O seu próprio corpo, fazer exames, olhar para por que está desse jeito. Exatamente. A palavra vem dizendo que a preguiça mata, né? Agora, mata o quê? Sonhos, né? Porque o Senhor nos dá uma sementinha lá que é o sonho. Se eu ficar parado com a semente na minha mão... Você e a semente morre. Exatamente. Aí, pastor, aqui chegam algumas perguntas no nosso WhatsApp aqui. Até uma delas perguntando assim, qual que é esse limiar da preguiça boa e da preguiça que é aí o pecado? A Bíblia já nos fala que o preguiçoso, ele não tem vontade nem de meter a mão no prato para comer. Fala pra gente a respeito. Olha, o limiar, a fronteira, eu diria assim, são os comprometimentos socioeconômicos. Os engajamentos. Então, se aquela postura, aquele comportamento, ele já está causando danos para a relação familiar, para a relação econômica, para a relação financeira, enfim, na comunidade, então aí já levanta-se um sinal de alerta. Eu lembro que, na minha experiência, a preguiça ou a indolência, ela vem como efeito. E qual é a causa? A causa é o desengajamento. Ou seja, você encontra uma pessoa que ela não se identifica com a tarefa. Né? E por que não se identifica com a tarefa? Hoje, quando nós chamamos de os fatores de motivação internos, né, intrínsecos, e muitas vezes as organizações elas se mobilizam para fazer com que salário, bônus, prêmios, etc., seja um fator de motivação. Mas nós sabemos por pesquisas, enfim, que esses fatores são muito frágeis, muito temporais, muito pequenos. Né? E os fatores internos, que seria fazer com que as pessoas sejam reconhecidas, com que ela seja valorizada, com que ela tenha, se sinta parte da tarefa, parte da organização, isso faz com que ela se sinta engajada. Nós aqui mesmo, na nossa experiência do dia a dia, todas as vezes que nós levantamos muito motivados e dizemos assim, oba, vamos fazer aquilo na igreja ou fora, etc., é porque nós estamos sentindo parte, nós estamos sendo valorizados, nós estamos sendo reconhecidos. Olha que interessante. E onde é que tem espaço aí para preguiça? Nenhum, zero. O Evangelho, quando ele nasce com uma força tão grande de engajamento que as pessoas davam sua vida pelo Evangelho. Né? Então não era uma questão somente de ir a um encontro religioso, era muito mais que isso, eles se sentiam parte. Então aquilo que Jesus propunha era tão forte, tão engajador, que essa é a proposta do Evangelho, nós nos sentimos cidadãos do céu, né? Nós sentimos cidadãos do reino. Então isso é muito profundo, tanto na fé evangélica quanto nas organizações. Todas as vezes que encontramos uma pessoa apática, você pode investigar. Ela não está sentindo parte, ela não está se sentindo valorizada, não está sendo reconhecida. E aí vem o que muitas vezes nós chamamos de preguiça, mas no fundo, para mim, é alguma tarefa de um líder que não foi feita quando deveria. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.